Música agora que fala de transformação, de pedir para que Deus transforme os nossos corações. E que você possa pedir isso, que todas as noites, durante esses dias, que você venha para cá com a intenção de que Deus faça um milagre em sua vida, em seu coração. Então, peça isso para Ele agora e faça dessa música uma oração, tá bom? No momento agora vamos cantar sentado, logo mais a gente fica em pé, tá? Então, cante ao nosso Deus com a música Nas Mãos do Oleiro. Nas Mãos do Oleiro. Que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus para Ele operar e nos transformar. Pode aumentar. Cante. Em tuas mãos Eu sou pó. eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu? Quem sou eu pra questionar tuas mãos?
bonito ouvir vocês cantando, vendo vocês sentindo a música, fazendo dessa música uma oração. Não acaba por aqui, a gente ainda vai cantar mais um louvor, e eu convido você a ficar de pé neste momento. Esse louvor fala de entregar o nosso coração na mão de Deus. Toma o meu coração, que você possa entregar por completo a sua vida a Deus neste momento. Então, faça essa entrega, feche seus olhos se for preciso durante a música, mas realmente entregue o seu coração nas mãos dele. Cante bem forte. Essa é a canção tema dessa semana, então você já deve estar acostumado com essa música. Então cante bem animado, bem forte. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor, entregamos os nossos corações a Ti. Que o Senhor faça o Teu querer em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oi. Olá, amigos.
Eita, agora ficou na dúvida, né? Resolvi fazer diferente, né? Boa noite, né? Olá, amigos! Olá, coisa boa, que bom ter aqui você, né, junto com a gente. Eu acho que você já percebeu que praticamente a gente já sabe o que cada um faz, né, aqui quando vem aqui na frente, né? Quando vem 3, 4 pessoas, a gente já sabe, momento do louvor e oração. Quando vem alguém aqui com o papelzinho, abre as arcas, nós já sabemos que é o momento da oração, né? E quando eu venho aqui à frente, você já sabe que é presente, né? Então, você quer ganhar presente? Sim? Pronto, olha aí. Então é bem simples hoje, é bem simples. Eu queria chamar aqui à frente uma pessoa, aí a primeira que chegar aqui também tá bom, viu? Uma pessoa que tem a inicial do nome com a letra C. Quem aqui tem a inicial com a letra C? Pode vir aqui, um aqui à frente. Pode vir, pronto, a irmã ali está chegando. Pronto, pode vir a outra também. Eu queria chamar aqui à frente uma pessoa, vamos ver se eu conheço alguém com a letra O. Uma pessoa, pode vir as duas. Tem alguém aqui? Ô, irmão, tem aqui, ó. Ok. Pode chegar aqui na frente, pode ficar aqui, ó. Não tenho vergonha não, tá certo? Pode chegar aqui bem pertinho de mim. Tem alguém aqui com a letra N? Opa, o irmão tem ali. Aqui também? Pode vir também, viu, que eu acho que vai dar, viu, André, para todo mundo, viu? Pode vir também, viu, não se preocupe não. Eu quero duas pessoas que iniciam o nome com a letra T. Tem aqui alguém com a letra T? Tem, você? Pode vir aqui à frente também. Tem mais alguém? Não? Só tem um. Como é seu nome, amiga? Com a letra T? Tatiane, né? Só tem um aqui com a letra T, tá vendo? Com a letra R, será que eu encontro aqui? Opa, tem? Quer vir aqui? Pronto. Eu não vejo todo mundo não, que eu não tenho presente. Eu acho que eu não tenho para todo mundo não. Mas pode vir, né, André? O problema vai ser teu aí, viu? Pode chegar aqui na frente. Com a letra A. Tem alguém aqui com a letra A? Tem? Ó, ele já deu uma... Pode vir, meu amigo, viu? Pode vir. Isso, pode chegar. Com a letra S. Tem alguém aqui com a letra S, a inicial? Tem? Pode vir, Sueli, viu? Pode vir, Sueli também, viu? Pode chegar aqui. E com a letra E. Tem alguém aqui com a letra E, inicial? Tem, né? Ixi, pode vir também, viu? Eita, vem todo mundo, né? Rafael, só vai ajeitar aqui no sorteio, nos brindes, viu? Pode vir também. E agora, para finalizar, eu acho que já foi. Alguém adivinha qual o nome que eu estava formando com as letras? Contrastes, muito bem, muito bem. Deixa eu conhecer bem rapidinho o nome de... Eita, muita gente, não vai dar não. Mas eu queria conhecer o nome de cada um de vocês, seria tão bom, mas não vai dar tempo. Eu queria que o André me ajudasse a distribuir, então, os presentes para vocês, tá certo? Tem mais ali, pode ficar à vontade. O Garbim também pode me ajudar, né? Ajudar aí o André a distribuir, né? E parabéns para vocês, né? Que Deus continue abençoando. Espero que vocês façam bom uso do material que vocês vão ganhar. E aí o André, o Garbim, vai distribuir para vocês. Pode distribuir assim, sem escolher, viu? Quem escolhe é você. Entrega para todo mundo, tá certo? Beleza? Pode entregar aqui, ó, desse lado, André. Para cada um. Isso. Amanhã eu vou botar uma música de sorteio também, né? Eu vou passar para os amigos ali. Ok, então, as pessoas que forem recebendo, muito obrigado. Vocês já podem sentar no lugar de vocês e que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Tá certo? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode distribuir sem eles escolher, viu, André? Ore a Deus e vá distribuindo para cada um, tá certo? Viu? Ore a Deus e vá distribuindo para cada um. Oi? Oh, nada, meu amigo. Amanhã, então, estamos de volta, se Deus quiser.
Uma boa noite aos irmãos. Quero compartilhar um verso aqui que fala lá no livro de Mateus, capítulo 21, verso 22, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Você crê nisso? Amém. Você sabe que tudo aquilo o que nós pedimos para Deus, se nós crermos e se for da vontade de Deus, nós iremos receber. Essa noite, como todas as outras noites, nós temos aqui essas arcas, as quais são depositados os seus pedidos, seus agradecimentos. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de você que tem aquele pedido que você quer depositar aqui aos pés de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele conhece e sonda cada coração. Deus, Ele conhece e sonda cada pedido qual você vai deixar aqui. Talvez eu não conheça, mas Deus conhece. Então, nesse momento, enquanto vai estar com esse fundo musical, você se sinta à vontade para estar vindo aqui à frente e depositando o seu pedido. Amém? Queridos, também quero lembrar que aqui na igreja nós temos um espaço o qual é dedicado para a oração. Então talvez durante a programação você queira ter uma conversa com Deus, falar com Deus. Nós temos um espaço aqui na igreja, tá? Ele fica numa sala aqui embaixo. Se você tiver o desejo de conhecer esse espaço, orar ali, você pode só se dirigir, conversar com algum diácono que vai estar ali na porta. Ele vai te conduzir até lá, tá bom? Agora eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos falar com Deus e interceder por esses pedidos que aqui foram depositados. Soberano e eterno Deus, em Tua presença estamos aqui, Senhor. Pai, sabemos que tudo aquilo que nós pedirmos, se crermos, nós receberemos. Pai, nessa noite foram colocados aqui, depositados os diversos pedidos. Talvez aqui, nessa arca, Senhor, tenham pedidos os quais estão sendo feitos há mais de anos. Talvez aqui foram depositados, Senhor, junto com esse pedido também lágrimas e súplicas. Por isso nós clamamos, Senhor, para que Tu possa estar ouvindo cada oração, cada pedido, qual foi depositado aqui. Eu não os conheço, mas Tu conheces e sabe de cada um, Senhor. Pai, que Tu possa colocar a Tua mão poderosa sobre cada um dos Teus filhos e atender a cada pedido segundo a Tua vontade, Senhor. Sabemos que os Teus planos, eles são os melhores. Por isso, as nossas vidas depositamos em Teus pés, confiantes, Senhor, que Tu fará o melhor para nós. O que pedimos, Senhor, é que Tu nos ajude a entender os Teus planos. Que talvez isso tenha sido mais difícil. Nos abençoe, nos guarde, abençoe o decorrer desta programação. Tu possa usar mais uma vez o pastor essa noite, Senhor, e que ele fale aos nossos corações. Abençoa a cada um de nós. É o que pedimos em o nome de Jesus. Amém.
som, som. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Amém. Ok, boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje é dia de festa.
Que bom que você está aqui. Então é um momento de alegria, é um momento, nós vamos ter um batismo especial. Então que bom que você está aqui, é um momento de alegria e de festa. O momento de batismo é um momento onde o céu se une à terra, nesse momento especial, onde há alegria aqui na terra, mas há maior júbilo no céu. Então eu imagino Deus, os anjos vibrando, cantando, louvando por esse momento e por esse momento especial. Por isso que nós estamos felizes também. Como é que você passou o dia? Tudo bem? A gente já montou uma base para vocês. A gente falou no domingo que Deus está no controle da tua vida e no controle da história deste mundo. Nós vimos na segunda que Deus, Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de nós. E ontem nós vimos que Satanás não tem nenhum poder sobre as nossas vidas, sobre aqueles que entregam a vida ao Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos entrar em alguns assuntos extremamente importantes e picantes do livro do Apocalipse. Então, aperta o cinto aí, que você vai entrar em algo extremamente importante e especial. E eu queria, nós temos falado aí desse contraste, né, entre o livro do Apocalipse, né, entre o bem e o mal. E hoje eu queria iniciar mostrando a foto da minha família. Só que antes hoje eu passei por um vexame. Eu acho que envergonhei aí os passufundenses, é isso? No meio da rua, estragou o meu carro aqui no centro. E fiquei um tempinho ali, povo buzinando, ainda bem que não sabiam que era o pastor, né? Mas meu carro, ele é a gás, GNV, e a gente só abastece GNV, só que ele sempre liga na gasolina, e ele passa automaticamente para o gás. E aí eu saí, ia almoçar aí num lugar especial, né? E na primeira esquina o carro parou, no meio da rua, no meio do centro aqui, passando ônibus e tal. E depois que nós fomos descobrir que era gasolina. E deu tudo certo, mas passei por esse momento, né? A gente não pode esquecer de alguns detalhes importantes, né? Esquecer de colocar gasolina é importante, né? Mas quero agradecer, a gente está sendo muito bem recebido aqui. E nós somos convidados por esse casal especial, a Clair e a Vera, para almoçarmos. E hoje nós almoçamos junto com eles. E a gente foi até eles porque eles nos convidaram, tá? Mas representando vocês. Eu sei, de repente não dá para a gente estar junto de todos, né? Amanhã a gente já tem alguns compromissos, algumas reuniões com alguns pastores aqui da região. Então é bem corrido, intenso, mas a gente gostaria de repente estar com vocês, mas nem sempre é possível. Mas representando aqui, a gente almoçou junto aí, e algo que sacerdote pode comer. Então você já sabe o que é, né? Mas eu quero mostrar aqui a minha família. A minha família. Vocês já conhecem a minha esposa, que está aqui à frente, a Rebeca. E do lado direito ali está a Grazi. A Graziele, ela está com 20 anos de idade. Amém? Ou misericórdia. Eu casei com 18 anos, tá? Eu tinha 18, a Rebeca tinha 17. E no primeiro ano nós tivemos já a Graziele. Deixa eu contar aqui. E antes de casar, namoramos por 5 anos. Não vai fazer a conta aí. Mas eu e a Rebeca, nós somos primos de terceiro grau. Nos conhecemos aí, a gente morava em cidades diferentes, nos conhecemos com 9 anos de idade. E aí começamos ali a olhar um para o outro, mas somos primos. Minha mãe e a mãe dela são primas, né? Então a gente, cidade do interior, assim, casa com primo, né? Casa com primo. Mas ali está a minha esposa, a Graziele, e o Rafinha. A Graziele está em São Paulo, em Sorocaba. Ela está fazendo odontologia. E o Rafinha está ali no IAESC, em Santa Catarina. Nós estávamos lá, então ele estava lá, terminando o terceiro ano. O Rafinha tem 17 anos. E quando a gente olha, tirou essa foto ali em Balneário Camboriú e tal, bonito, né? Mas, de repente, pela foto, fala assim, que família perfeita, que família bonita. Mas nós não somos tão perfeitos assim quanto a foto. Nós temos as nossas falhas. Mas, por exemplo, a Graziele,
foi um milagre o nascimento dela, um milagre de Deus. O Rafinha também passou por um problema de saúde muito sério, e graças a Deus foi um milagre também de Deus. Mas por que eu estou mostrando na minha família? Sabe por quê? Eu estava lendo um livro logo depois que eu casei. A gente cometeu alguns erros, muitas falhas, porque eu tinha 18 anos, e no primeiro ano a gente estava cuidando já de um filho, de uma filha. Então imagina, uma criança, 2 crianças cuidando de uma criança. Então a gente cometeu vários erros, mas no início do meu casamento, eu comprei um livro chamado Lar Adventista, não sei se você conhece. Eu gosto muito desse livro, Lar Adventista. E na primeira página ali, ou nas primeiras páginas ali, tem um texto que diz mais ou menos assim: que o lar deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. E eu olhava para o meu lar e falava, não é um céu, meu lar não é o céu. E eu chorava, porque eu queria que o meu lar fosse um pedacinho do céu aqui na terra. Eu queria que o meu lar, que a minha família, que a minha filha, e logo depois o meu filho, nós tivéssemos um lar que fosse um pedacinho do céu aqui na terra. E eu olhava, não era. Olhava para mim mesmo e eu chorava. E eu não consegui, fiquei 3 anos para sair da primeira página, porque eu não conseguia continuar, porque isso me impactava. E até hoje eu tenho um livro lá em casa e as páginas estão meio assim, sabe quando cai água, né? Fica ali meio enrugadas. Até que eu descobri uma coisa, que de repente você já descobriu. Você é mais inteligente do que eu. Eu descobri algo que impactou a minha vida. O céu só é céu por causa de Jesus. Então o meu lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra, não por causa da minha esposa que vai ser amorosa, os meus filhos, ou eu que vou ser bonzinho, não. Por causa da presença de Jesus no meu lar. Quer que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, sim ou não? Coloca Jesus. Pede para Jesus fazer parte do seu lar. Aí vai ser um pedacinho do céu. Não é porque o seu lar é perfeito, é todo perfeitinho e arrumadinho. Não, não é por causa disso. E eu pensava, não, eu tenho que ser o padrão e tal. Não, é por causa de Jesus. É Jesus que torna o lar um pedacinho do céu aqui na terra. Então, o meu desejo, minha oração já nesta noite para você, é que você faça de Jesus o principal personagem do seu lar, para que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Não espere a perfeição do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e às vezes a gente olha para os nossos filhos e cobra alguma perfeição neles, algumas atitudes nele, da qual nós nem temos, mas nós queremos que ele tenha. Então, primeiro, peça para que Jesus faça parte do seu lar. E eu quero levar a minha família para o céu. Você quer levar a família para o céu, sim ou não? Então hoje, nesta noite, nós vamos responder: quem pode entrar no céu? Quer saber quem pode entrar no céu? Hoje nós vamos descobrir quem que pode entrar no céu. Então abra sua Bíblia, e nós não vamos ler ainda Apocalipse. Hoje nós vamos em 2 Tessalonicenses antes. Nós vamos no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Mas antes eu preciso mostrar uma coisa para você, que está aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, alguém está sem Bíblia aí? Tem alguém sem Bíblia? Nós providenciamos a Bíblia para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 em diante, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 em diante, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali está 4, mas nós vamos ler do 3 em diante, ok? Maravilha? Sabe, queridos, em todas as tribos, povos, nações, há um desejo do fundo do coração de adorar algo. De adorar algo. Nós nascemos com esse senso de adoração, de adorar algo.
E o que é a adoração? É dar valor a algo, agregar valor a algo. Então, no sábado eu estive aqui e eu falei que a adoração está relacionada com obediência. A adoração está relacionada com obediência e com servir. A palavrinha adoração, grande parte das palavrinhas adorações ou adoração na Bíblia tem a ver com serviço, serviço a Deus, trabalho a Deus. Então, a adoração tem a ver com servir, obedecer, dar valor, prestar reverência àquele que deve ser adorado. E você vai perceber que quem pode entrar no céu é aquele que dá valor às coisas celestiais. E aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar exatamente isso. Capítulo 2, o verso 3. Você já achou? Tranquilo? Então feche os seus olhos, curve a sua fronte, feche os seus lábios e abra o seu coração para nós orarmos pedindo a bênção de Deus neste momento. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma noite. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Já fomos tocados pelo Teu Santo Espírito através do louvor, através da oração, e nós te pedimos, ó Pai, continue a atuar através do Espírito Santo em nossas vidas, abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e compreender a Tua vontade nesta noite. Nós montamos uma base daquilo que precisamos entender para ouvir o que nós vamos ouvir nesta noite. Então prepare os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, que as palavras minhas sejam aperfeiçoadas através do Teu Santo Espírito, para que chegue no coração de cada irmão, cada irmã que está aqui, de forma a impactar, a ele ouvir aquilo que ele precisa ouvir. Então, aperfeiçoe as nossas palavras, ó Pai, e toque através do Teu Santo Espírito a nossa vida e o nosso coração. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. O verso 3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o que não acontecerá? Veja, olha aqui para mim um pouquinho. Se você vê o que está acontecendo, você vai perceber aqui, nisto que, por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Mas isto o que vai acontecer para que venha a apostasia? Se você olhar no capítulo um pouquinho antes, vai ter, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então está falando da volta do Senhor Jesus. Se você ver no verso 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então perceba, se você tem alguma dúvida da palavra de Deus, 80% você consegue entender lendo o que vem antes e o que vem depois. 80%. Os outros 20%, de repente você vai precisar entender um pouquinho de hebraico, grego e tal para compreender. Mas grande parte da Bíblia você consegue entender olhando o que vem antes e o que vem depois. Então perceba, nisto que, aqui está a volta do Senhor Jesus. Então fala assim: porque isto não acontecerá, a volta de Jesus não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então perceba, vai se levantar antes da volta do Senhor Jesus, vai se levantar a apostasia, o iníquo, o filho da perdição, que vai querer assentar e vai querer o culto a si mesmo. E aí, se você for no verso 7 aí, o verso 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Para um pouquinho por aqui. Quem que escreveu o livro de Tessalonicenses? Alguém sabe? Paulo. Que império reinava na época de Paulo? Que império? Romano, Império Romano. Então perceba que Paulo já identifica um poder
império romano que fazia parte desse ministério da iniquidade. E ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele estava se referindo a esse império que estava perseguindo, que estava de alguma forma tentando desviar os filhos de Deus do caminho à adoração correta. Então perceba: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Aqui está, veja, já uma dica de quem pode entrar no reino de Deus: aqueles que acolhem a verdade, aqueles que abraçam a verdade da palavra de Deus. É esses que podem e vão entrar para o céu. É esses que vão para o céu, aqueles que abraçam e acolhem a verdade da palavra de Deus. E aí eu já jogo aí para você, como que está o seu acolhimento na palavra de Deus? O seu abraçar. Sabe, por exemplo, vou pegar aqui o pastor Gutenberg. Não, o Rafael, o Gutenberg. Vamos supor, aparece para o pastor Gutenberg um anjo de asas, com grande luz, e aparece para o pastor Gutenberg: Gutenberg, eu tenho uma mensagem especial de Deus para você. A mensagem é: vai ali na mercearia da esquina e pega R$500 para você. Ele iria ou não iria? Eu vou. Você iria, pastor? Você iria ou não? Não, né? Por quê? Sabe por que ele não iria? Porque na palavra de Deus está o quê? Não furtarás. Não furtarás. Nunca um anjo de Deus vai dizer algo contrário da palavra de Deus. Ou é um anjo do demônio, revestido de luz, e nos últimos dias, a palavra de Deus que Satanás e os anjos, os demônios, vão tentar nos enganar, se passando como anjo de luz. É por isso que nós precisamos abraçar a verdade, para não sermos enganados. Lembra que Satanás, a estratégia do grande conflito entre o bem e o mal, num primeiro momento foi atacar, foi tentar matar Jesus. Agora a estratégia dele é enganar, é seduzir, ludibriar. Então, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado. Por isso que a Bíblia fala: aqueles que acolhem a palavra de Deus, abraçam a palavra de Deus, eles estão seguros, porque nenhum anjo de luz vai lhe enganar, porque você está ancorado na palavra de Deus. E aí, ontem nós vimos esse grande conflito entre o bem e o mal. No capítulo 12, a gente vê o clímax do grande conflito. Nós vimos na segunda-feira que o personagem central do livro do Apocalipse é Jesus, o Cordeiro. O tema central do livro do Apocalipse é o grande conflito entre o bem e o mal, nós vimos ontem. E hoje nós vamos ver o tema central do grande conflito entre o bem e o mal, que é a adoração. Adoração. Abra aí no capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos entrar agora e estudar esse capítulo tão importante do livro do Apocalipse. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vai haver um grande conflito. Tem um grande conflito, e ele descreve ali que se iniciou no céu, se estendeu para a terra e vai se intensificar nos últimos dias a história deste mundo. Mas eu não vou deixar vocês serem enganados. Aqui está o que vai acontecer. Satanás, o dragão, vai juntar alguns comparsas
para poder te enganar, te seduzir, para que receber a sua adoração. E é interessante o capítulo 13 aí de Apocalipse, o capítulo 13 de Apocalipse, e ele levanta dois poderes, um poder religioso e um poder político, uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. E alguns dizem que todo o livro do Apocalipse é um convite à adoração. E você vai perceber algo no capítulo 13, um forçar da besta ou dessas bestas que se juntam para forçar aqueles que querem ser fiel a Deus, forçar a adoração para o dragão, a besta, como comparsa do grande dragão. Então vamos ler esse capítulo tão importante, dois poderes que se juntam. Vamos lá, capítulo 13, o verso 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E o verso 4 diz assim: e adorarão o dragão. E perceba essa palavrinha, adorarão. Às vezes a gente destaca só o chifre, não, quem que é esse? Quem que é esse? Eu já vou explicar, não é tão complicado assim, mas perceba, eu quero mostrar para você o foco principal. Adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perceba a descrição dessa primeira besta que emerge do mar, que simboliza aí um poder religioso. Mar representa multidões, povos, muitos povos. Então essa besta, ela se levanta, esse poder religioso se levanta. Mas perceba, ele quer o quê? Ele quer nos enganar e quer também receber a adoração e destinar a adoração para o dragão, para o demônio, para Satanás. E aí, esse é o primeiro comparsa que vai se juntar ao dragão, a Satanás, ao demônio, para tentar lhe enganar. E aí nós vamos agora no verso 14, onde se levanta a segunda besta. Olha que interessante, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então essa segunda besta dá força para a primeira besta, faz com que adorem a primeira besta, força cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Perceba, queridos, olha aqui um detalhe interessante. Eu não sei se você lembra do Monte Carmelo, onde Elias estava pedindo, orando a Deus, e ele colocou um altar, e ele orou a Deus e caiu fogo do céu, e do outro lado estavam os profetas de Baal, 850 profetas de Baal, Azerá e Astarote, e eles oraram e nada aconteceu, e ali era a prova de quem era o Deus verdadeiro, e Elias orou e desceu fogo do céu.
Só que nos últimos dias da história, nós vamos reviver o Monte Carmelo ao contrário. O povo de Deus vai orar e nada vai acontecer. E ao contrário, os profetas de Baal vão orar e vai descer fogo do céu, diz a palavra de Deus. Não do nosso lado, vai descer do lado do inimigo. E a gente vai olhar, peraí, mas está descendo fogo do céu. Pastor Gutenberg, pastor Rafael, está descendo fogo do céu lá, vamos lá. É por isso que você precisa ter a sua fé baseada não em milagres, não em operação miraculosas, os milagres vão acontecer, e a gente tem visto os milagres acontecendo, mas milagres não provam coisa alguma. A minha base da minha fé é a palavra de Deus, porque se você basear a sua fé nos milagres, você vai ser enganado nos últimos dias, porque vai descer fogo do céu, do lado da besta, do lado do dragão, do lado do inimigo. E você já parou para pensar se do lado de Elias, quando Elias orasse, se não descesse fogo do céu? Eu posso mostrar para vocês em outros textos, em outro momento, que a fé de Elias não seria abalada, porque a fé dele estava baseada na palavra de Deus. E nós precisamos basear a nossa fé na palavra, porque essa besta vai tentar lhe enganar. E vamos continuar. Diz assim: de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens que habitam sobre a terra, que façam uma imagem, aquela que a ferida espada sobreviveu, que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Lembra quando eu falei, o Cordeiro mostra o amor, revela o amor, a sua cruz, o seu amor para conosco, para você vir, para você adorar, para você servir a Ele. Ele é o seu Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o Salvador. Agora a besta do dragão, eles se juntam para forçar a adoração, ameaçando de morte se você não adorá-los. De acordo com a palavra de Deus, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E o verso 16: a todos os pequenos e grandes e ricos, e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Perceba o foco dessa besta que emerge do mar e dessa besta que emerge da terra, esse poder político, esse poder religioso. Eles se juntam ao dragão para quê? Para o foco do grande conflito entre o bem e o mal. A nossa adoração, o nosso serviço, o nosso valor, quer que nós demos, eles querem que a gente dê valor a eles. E é bem simples a interpretação. Lembra quando eu falei que alguns falam que tudo que aconteceu no livro do Apocalipse é o passado, é uma visão preterista, e tudo que aconteceu no livro do Apocalipse, alguns falam que o futuro é o futurista, mas o mais correto é passado, presente e futuro, principalmente para você interpretar o capítulo 13 do livro do Apocalipse. E essa interpretação que eu vou passar para vocês, não é nova, não é recente. Martinho Lutero já identificava esses poderes dessa forma. Isaac Newton também fez isso. Por exemplo, quando Daniel capítulo 2 fala de uma estátua, alguém lembra disso? De uma estátua representando a cabeça, ouro, e aí vai. E aí o capítulo 7 de Daniel fala do leão, fala do urso, leopardo, e aí o capítulo 8 fala ali de um bode, né? Queridos, tudo isso é ilustração do mesmo período. Às vezes a gente acha diferente, nossa, mas é complicado, estátua, urso, leão, bode, não estou entendendo. Mas é a ilustração de forma diferente do mesmo período. E o capítulo 13 também é uma ilustração, juntando com o Daniel, é uma ilustração diferente do mesmo período.
ou dos mesmos poderes identificado aqui. Então, não é tão complexo assim o livro do Apocalipse. É a mesma ilustração. E a gente vai ver amanhã ou na sexta, não me lembro ao certo, que quando fala de sete selos, 7 cartas, 7 trombetas, está falando do mesmo período. E às vezes a gente tem dificuldade, eu tinha dificuldade de juntar isso. Mas a ilustração diferente, é igual as professoras aí da escola sabatina, né, do hall e tal, elas contam histórias de formas diferentes, para ilustrar, para falar com a gurizada. Então, é Deus falando o mesmo período de forma diferente. E aí você vem aqui, por exemplo, Daniel 2 fala do ouro, prata, bronze e ferro. Daniel 7, leão, urso, leopardo e um animal terrível e espantoso, 10 chifres e um chifre pequeno. E o Apocalipse fala leão, urso, leopardo e besta. Então aqui já dá o significado. Babilônia, que representa ali o ouro e o leão, Medo-Persa, prata, que é o urso, a Grécia, o leopardo e o bronze, e o ferro e a besta é a Roma pagã e a Roma papal. Então, já identificando, não é muito novo isso, desviando a adoração daquilo que Deus pediu para nós. Veja que interessante, aqui é identificado também o ministério da besta, 7 cabeças e 10 chifres, são 10 poderes que se juntam para perseguir, para de alguma forma forçar a adoração. E esse poder que se junta no final, que é um poder político, é os Estados Unidos, é identificado como Estados Unidos, e que tentam forçar, nos últimos dias da história, junto com o poder papal, para forçar a adoração. E olha que interessante, Daniel capítulo 7, há uma relação muito grande com Apocalipse capítulo 13. Olhos como de homem, número de homem. Boca que falava indolência, boca que proferia arrogância. Tirar o domínio e destruir, ferida mortal. Fazia guerra contra os santos, pelejaria contra os santos. Palavras contra o Altíssimo, blasfêmias contra Deus. Mudaria os tempos e a lei, difamaria o tabernáculo. E aí uma relação entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13. E por que nós identificamos com um poder religioso e um poder político? Ele opera sinais. É um poder religioso que faz sinais e prodígios. Ele seduz as pessoas e comunica fôlego à imagem, um poder religioso, um falso profeta. E faz morrer, um poder político que força, que impõe uma marca que é o contrário à marca de Deus, e controla a economia, um poder político. E vejam, os dois eventos, a besta e 2 chifres, indica que a crise final será definida pela atitude de adoração. Então, a pergunta que você deve responder não é quem pode ir para o céu. Eu vou responder no final. Mas a pergunta que você vai ter que responder, e eu também, quem nós vamos adorar? E aí, quando nós respondermos, lembra que adoração é servir, é obediência, é dar valor. Quem você quer adorar? A quem você vai adorar? Quem você vai obedecer? Nos últimos dias da história, você vai ter que responder isso. Você vai querer adorar o Cordeiro de Deus que deu a vida por você? Ou você vai querer adorar o dragão, que vai se juntar aos seus comparsas para forçar a sua adoração? Para forçar a sua adoração. Lembra da imagem de ouro de Daniel capítulo 3? O rei fez a imagem, então um símbolo de adoração. O rei fez a imagem e todos tinham que se prostrar, somente os amigos de Daniel ali ficaram em pé. Então é uma imagem simbólica de adoração, É uma falsa adoração. Eu queria, cadê o pastor Léo? Pastor Léo? Está por aqui? Está aqui? Vem cá, pastor Léo, traz a sua Bíblia aqui. Veja, Deus, Ele estabeleceu a sua lei, a sua palavra. E ontem nós vimos que a lei de Deus é a ordem de Deus e Ele é um espelho que mostra os meus pecados. Mas onde está a lei de Deus? Que lugar da Bíblia? Está lá em Êxodo capítulo 20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e me desse o microfone para o Léo. Todos conhecem o pastor Léo aqui, Leonardo?
Esse é o pastor Leonardo. Nos auxilia aqui na região. Terminando aqui, ele já vai para Miraguaí, ele nos auxilia aí. Mas veja, você sabia que o único lugar da Bíblia que Deus escreveu com seus próprios dedos foi a sua lei? Sabia disso ou não? É igual a gente não tem alguma coisa muito importante para fazer. Eu não vou mandar alguém fazer, eu mesmo vou fazer. Então, se Deus parou para escrever com suas próprias mãos, é porque é importante. E perceba, eu quero fazer uma comparação daquilo que é a lei de Deus, daquilo que Deus diz, olha, você precisa fazer isso, você precisa seguir isso, e daquilo que Satanás diz. Você vai perceber que é totalmente ao contrário, e nos últimos dias vai intensificar. Então, você vai ler ali, Léo, e você pode acompanhar qual dos dois. O Léo vai ler Êxodo e eu vou ler Apocalipse capítulo 13, tá bom? Você vai ler Êxodo capítulo 20, o verso 3. Lê pra gente. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não terás o quê? Outros deuses diante de mim. E aí vem no capítulo 13, o verso 4, capítulo 13, verso 4 diz assim: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adorarão a besta. Veja, Deus diz, não pode adorar outros deuses. E aí Satanás diz assim, não, vai adorar o dragão, vai adorar a besta. Aí se você for no segundo mandamento, capítulo 20, o verso 4, sabe, o primeiro mandamento, ele é uma afronta contra a ordem de Deus, de não ter outros deuses, mas ter Deus como o único Deus. Então, o segundo mandamento, o verso 4 e o verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás o quê? Imagem. Olha o capítulo 13, o verso 14, diz assim, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela ferida, a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a sua imagem. É Deus falando, não pode fazer imagem. Não, fazer imagem da besta, imagem disso. Uma afronta à ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Capítulo 20, o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o verso 6 do capítulo 13 diz, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, para lhe difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Então diz, não pode proferir blasfêmias contra Deus, e aí profere blasfêmias, arrogâncias, dizendo totalmente ao contrário daquilo que Deus diz. E o quarto, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Obrigado, Léo, pode se assentar. E o verso 16 diz assim, a todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Ele vai fazer uma marca contrário, um sinal contrário. Mas a palavra de Deus é claro, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com adoração a Deus, por isso que Satanás afronta, por isso que ele diz ao contrário, e nos últimos dias ele vai se juntar com esses comparsas para forçar a nossa adoração, contrário àquilo que Deus diz, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com adoração a Deus, e os outros 6 mandamentos têm a ver com amor ao próximo. Perceba a afronta de Satanás, do dragão, querendo desviar-nos da adoração. E alguns dizem assim, mas pastor, hoje mesmo na internet, uma tal de Karine Milanese, alguma coisa assim, ela se posicionou, uma grande influencer, mais de 2 milhões de seguidores, ela se posicionou falando do sábado.
Alguns dizem assim, e eu até mandei no particular dela, algo, porque alguns falam assim, não, mas a lei de Deus foi dada para os judeus, lá no Sinai, foi só para os judeus. Mas se você for no capítulo 13, 16, abra aí rapidinho, capítulo 16 de Êxodo, capítulo 16, o verso 28, foi o texto que eu mandei para ela, 28, capítulo 16 é antes do Sinai, porque no capítulo 20 que foi dado a lei ali, então isso é antes do Sinai, antes do povo chegar no Sinai. E aí diz assim, verso 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que leis são essas, se as leis foram dadas lá depois? Que leis são essas? Se a gente entender, não, só foi dado para os judeus, mas que leis são essas? Queridos, no Sinai só foi ratificado, a lei já existia desde o início deste mundo, só foi ratificada, colocada nas tábuas. Lembra que o povo passou 400 anos em escravidão, então precisava ter essa lei, mas já existia, essa lei já existia, a lei de Deus já existia. Mas perceba que a afronta de Satanás é dos 4 mandamentos, mas principalmente o 4º mandamento, que fala sobre o sábado. Tanto que ele vai fazer uma marca, um sinal. Eu não quero me deter, identificar a marca do demônio, da besta, mas eu quero mostrar para vocês e dizer que a marca de Deus, a única marca, o único sinal de Deus, entre Deus e o seu povo, é o sábado. Você não vai encontrar na palavra de Deus outro sinal, a não ser o sábado. E o sábado é sinal do meu serviço, da minha adoração, que eu paro para me servir ao único Deus verdadeiro. É o sinal de posse de quem eu pertenço, de quem eu quero adorar, de quem eu quero servir. Talvez para alguns seja uma verdade difícil, mas é uma verdade bíblica. Eu não sei por que Deus escolheu o sábado. Eu não sei. Não sei. Ele poderia ter escolhido o domingo? Sim ou não? Mas ele não deixou claro na sua palavra. Não deixou claro na palavra de Deus. A única referência de marca, de sinal, é o sábado. É o sábado. Ele poderia ter escolhido outro dia da semana. Poderia. Mas não sei por que ele escolheu o sábado. Tem a ver com a vontade soberana dele. E se ele dissesse assim, não, é esse dia, nós iríamos seguir. Porque é a vontade dele, não é a nossa. Ficaria mais fácil para mim, pastor, dizer, fica tranquilo. Não precisa você guardar o sábado, não. Com certeza a gente teria mais gente. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. E o meu compromisso com você é dizer a verdade. E o único sinal que eu encontro na palavra de Deus é sobre o sábado. O sábado é algo extraordinário. No final, você vai ter que responder se você quer seguir a lei de Deus ou a lei dos homens. O sábado é o dia que Deus estabeleceu. E nós não encontramos nenhum tipo de evidência da troca do sábado para outro dia. Nenhuma evidência. Eu desafio você a procurar e a encontrar. Não vai encontrar. Porque não há nenhuma referência. É a ordem de Deus. E sabe por que Deus estabeleceu um dia? É para nós lembrarmos constantemente que nós devemos adorá-lo, porque Ele é o único dono de tudo e criador de tudo. É igual a árvore do jardim do bem e do mal. Lembra que Deus colocou? Ele tinha trocentas árvores, mas Ele tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus diz assim, olha, nesta aqui você não vai tocar. Todas as outras você pode tocar, mas nessa daqui. Era para o Adão e Eva lembrar que eles não eram dono de tudo. Eles não podiam tocar em tudo. É igual o dízimo. Alguns pensam que o dízimo é para a manutenção dos pastores. Mas é para proteção sua. É para você entender que você não é dono de tudo. É Deus que é dono de tudo. É por isso que você separa
algo para Deus, 10% para Deus, e os outros 90% você utiliza para você lembrar todo mês que Deus é dono de tudo e é Ele que merece adoração. É uma constante lembrança de que nós precisamos voltar para Ele. E o sábado é essa lembrança semanal, para que nós possamos adorá-lo. É o único digno de receber a adoração. O sábado tem esse lembrete, símbolo, o sinal que Deus escolheu. E nos últimos dias da história deste mundo, você vai ter que responder: quem você vai adorar? Você vai adorar a quem? Você vai obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens? Então, sabe qual a resposta? Quem pode entrar no reino dos céus? Aquele que adora a Deus, aquele que obedece os mandamentos de Deus, e aquele que abraça a verdade da palavra de Deus. É por isso que hoje eu queria que você saísse com essa frase no seu coração: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você quer obedecer a Deus ou quer obedecer a homens? Nesta noite, nós temos o privilégio e a honra de poder chamar a Euclides e o Eli, e juntamente com o pastor Gutenberg, para serem batizados. Eles decidiram ser fiel a Deus em todos os aspectos. Eles decidiram entregar a vida a Cristo Jesus. E eles entenderam que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu queria chamar a família. Eu sei que tem familiares que estão aqui conosco, e eu gostaria de chamá-los. Venham aqui à frente. Desculpa. Euclides e Eli. Desculpa. me perdoe. Ok? E está escrito aqui, você colocou muito bem. Eu que vacilei aqui. Venham aqui à frente, família. Que legal. Vocês, quantos estavam no batismo da Solange no domingo? Que legal. E eles, esse casal, o Euclides e a Eli, eles viram o batismo e ficaram impactados e decidiram: não, eu preciso. Vocês já frequentavam a igreja, já frequentavam uma outra igreja, mas eles começaram a estudar a palavra de Deus numa classe bíblica, né? E eles foram impactados pelo poder da palavra de Deus. Sim? São pais, não sabia. Sim, mas está escrito aqui também, que legal. Feliz, Solange, de ver? Com certeza, né? Que legal. E nós estamos muito felizes também pela decisão de vocês. Eu creio que algumas verdades foram transformando, foram mudando a vida de vocês. Tiveram estudo bíblico, se reforçaram, né, no estudo. Conheceu a verdade da palavra de Deus. Sabe, queridos, às vezes num primeiro momento a verdade ela machuca. Porque talvez você fala assim: poxa, mas tanto tempo me falaram o contrário. E agora, mas é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus alcançou o coração de vocês. É por isso que nesta noite nós estamos felizes pelo batismo de vocês. E eu queria fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: vocês aceitam Jesus Cristo como Salvador de vocês? Amém, queridos? Amém, glória a Deus por isso. A segunda pergunta: vocês aceitam as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, baseada na palavra de Deus, e se compromete pela graça de Deus, não por vocês mesmos, mas pela graça de Deus, a viver em harmonia com esses ensinos? Amém, queridos? Glória a Deus. E terceira pergunta é desejo de vocês, como a expressão pública da fé de vocês, serem batizados para fazer parte do povo de Deus, não só daqui de Passo Fundo, mas do povo de Deus de forma mundial. É desejo de vocês? Amém por isso. Deus seja louvado. Amém, queridos? Quantos estão felizes aqui por essa decisão, a decisão deles? E com certeza a família também está muito feliz, tá bom? Então, neste momento, pastor Gutenberg, começando pelo Euclides, é isso? Não, pela Eli. Ok. Para aparecer bem na foto.
Eli, nós estamos muito felizes pela sua decisão de dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje você decide ser fiel a Deus, em todos os aspectos. E Deus vai lhe ajudar a ser fiel, a andar nos caminhos dele. É por isso que eu e o pastor Gutenberg, como ministros do Evangelho, para que você tenha o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro e nasça para uma nova vida em Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus por isso, glória a Deus, amém, amém. Deus seja louvado pela decisão da Eli, bênção. E agora o Euclides, nós também, Euclides, que legal, junto com a esposa, né? Com a família, tomar essa decisão ao lado de Cristo. E nós estamos muito felizes pela sua decisão também, Euclides. Você vai nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Você vai nascer para o reino de Deus. E nós, como ministros do Evangelho, eu, pastor Gutenberg, seguindo a ordem do Mestre, para que você tenha o seu nome também escrito no livro da vida do Cordeiro, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém. Louvado seja Deus por esse momento especial, glória a Deus por isso, amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Euclides, Eli, isso. Pode se posicionar para tirar uma foto. Também quero tirar essa foto, me permita aqui, igreja. Com certeza, uma foto especial. Assim, ganha presente. Que bênção. Olha aqui. Vem mais um pouquinho para cá. Isso. Vamos tirar essa foto aqui especial. Que bênção. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Podem. Bênção. E parabéns. Eu creio que a família passou por 2 momentos especiais de felicidade durante essa semana, né? Ninguém esperava. É a palavra de Deus que toca os nossos corações. Que Deus seja louvado para cada vez mais sermos fiéis a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus seja louvado. Eles vão se trocar e já voltam aqui para receber os cumprimentos da igreja. E eu quero terminar, queridos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A pergunta nos últimos dias da história deste mundo é: quem você vai adorar? Quem você vai obedecer? É isso que você vai ter que responder. É isso que você vai ter que responder. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu queria passar, não está passando aqui, pode dar um toquezinho aí? Pode dar um toquezinho? Agora vai. Capítulo 14, o verso 6 e o verso 7. Nós terminamos com esse texto. Diz assim, capítulo 14 de Apocalipse, o verso 6 e o verso 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. O último chamado de Deus para o povo e para esta terra é um chamado à adoração, é um chamado a adorar o Criador. E perceba, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Se você for lá no capítulo 20 de Êxodo, vai rapidamente ali, no capítulo 20, você vai encontrar a mesma expressão nesse sinal de Deus. Capítulo 20, o verso 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba, o chamado de Deus para os últimos dias da história deste mundo é chamar um povo a adorá-lo, é chamar um povo à adoração,
dizendo: adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Um chamado ao Criador, um chamado à criação, onde Deus estabeleceu o sábado, que é o sinal de aliança entre Deus e o seu povo. É um sinal de Deus, para mim e para você. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que quer ser fiel a Deus, mas talvez vai ter que sacrificar algo. E é isso mesmo. Quando alguém chega no tanque batismal, é porque houve sacrifício, houve renúncia, houve abnegação. Se você perguntar para alguém aqui que já foi batizado, você vai ver que houve abnegação, houve renúncia, houve sacrifício, houve sofrimento para ser fiel a Deus. Mas Jesus, Ele sofreu tudo que sofreu por nós. Vale a pena qualquer sacrifício para ser fiel a Ele. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você quer obedecer a quem? Quem você quer obedecer? A Deus. Pode soltar o som que eu acho que está ali. Ou é eu que estou? Ah, esse. Tá mais. Prepara o clima, né? Mas eu queria hoje, nesta noite, encerrar contando a história do meu cunhado. Meu cunhado, desde os 12 anos, usuário de drogas. Durante 25 anos, mais ou menos, ele usando e a gente tentando ajudá-lo, e nós não conseguíamos. A gente tentando ajudá-lo. Uma vez eu participei, fiz um curso como deixar de fumar, junto com o meu pastor, e eu levava ele todas as noites. Ele dormiu em casa durante todos os dias, e ele parava um tempo, mas depois voltava. A gente internou ele algumas vezes, e ele passava e conseguia, mas passava depois, ele saía e voltava. Uma vez ele se ajoelhou na minha frente com uma droga na mão, e ele dizia assim: pastor Pedro, nem era pastor, hein? Pedro, me ajuda, eu não quero viver esta vida, me ajuda. E chorava, e chorava, e chorava. E nós orando, tentando, e aí nós desistimos. Ele começou a viver a vida dele longe da família. Ele ganhava o seu dinheirinho num dia, passava a semana inteira usando drogas. Ele fugiu uma vez, minha sogra foi atrás dele, conseguiu trazê-lo de volta. Mas um dia ele voltou, e minha sogra decidiu colocar ele, minha sogra mora meio que um sobrado em cima assim da casa, e ele ficava ali. Para você ter uma ideia, quando a gente ia lá de férias, ele nem descia para comer com a gente, só se cumprimentava, e a gente estava ali, e ele tinha vergonha. Ele perdeu o cabelo, perdeu o dente, até que um dia minha sogra pegava assim na cozinha, dava bem no banheiro dele assim de cima, e para você ter uma ideia, minha sogra colocava a comida aqui e puxava para ele, mandava para ele, ele puxava lá, só que ele tinha que subir no banquinho para poder puxar. E num desses dias, ele descendo, foi para pegar, né, ele puxando, e ele descendo, ele caiu e bateu as costas no vaso. E ele ficou alguns dias ali mal, e caiu a ficha dele. Ele falou: peraí, eu poderia ter morrido. Ele já tinha batido moto, já tinha batido caminhão, agora ele no vaso, eu quase morri. Ele falou: peraí, eu não posso. E a gente ficou meio desconfiado, porque ele começou a falar: não, agora eu não quero mais. Ele começou a ir na igreja, mas mesmo assim a gente meio desconfiado. Será
Será? Até que um dia ele apareceu juntamente com meu sogro e minha sogra lá em Joinville. E eu achei estranho porque ele não gostava muito de fazer viagem com família ou com o meu sogro e a minha sogra. Ele valorizava outras coisas. Aí ele apareceu lá. Eu tinha ido para Chapecó. E aí, como a família estava lá, eu terminei o programa no sábado, à noite ali. E eram umas 8 horas, eu bati de carro, viajando de madrugada para mim estar com a família. E aí eu cheguei lá, eram umas 4 horas da manhã. Eles estavam todos dormindo, eu fui, dei uma cochilada e eu levantei para me fazer uma corrida. E ele estava dormindo no meu escritório. E a hora que eu voltei da corrida, ele estava ali me preparando, me esperando. E ele estava ali, e aí Pedro, tá sabendo? Eu falei, sim, estou sabendo, mas me conte. Eu estava sabendo já de todo esse processo, da felicidade dele. Mas aí ele me contando, tudo isso que eu acabei de contar para você. E aí ele disse uma coisa que para mim foi marcante. Foi marcante. Ele contou da sua luta, do seu esforço, da sua dedicação e do seu plano e propósito agora. Mas ele disse assim, chorando, ele olhou para mim e chorava e dizia assim: Pedro, eu tenho orado a Deus. A minha oração é, se for para mim voltar a usar droga, eu quero que Deus tire a minha vida, porque eu não quero mais desonrar o nome de Deus. Eu quero somente adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero obedecê-lo. Amém por isso? E no final do ano passado, eu tive a honra e o privilégio, era para estar a foto ali, de batizar o meu cunhado. Amém? Eu ia mostrar a foto para vocês. Mas eu fiquei pensando, será que eu e você, nós estamos dispostos a dizer a mesma coisa? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele quer obedecer, quer ser fiel a Deus. E se for para ele desonrar, não fazer a vontade de Deus, ele prefere morrer. Será que nós estamos dispostos a isso? A se entregar totalmente ao Cordeiro de Deus e dizer, estou aqui à tua disposição, estou aqui para te servir, para te obedecer, para te adorar. Mesmo que o dragão, a besta, forcem a minha adoração, mas eu quero ser fiel a Deus em todos os aspectos. Se Ele mandou andar por esse caminho, eu quero andar por esse caminho. Eu vou andar por esse caminho. Nós vamos ouvir mais uma vez essa música, Vem para Jesus. Esse é o convite de Deus para mim e para você, mais uma vez, nesta noite. Mas eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é batizado, para você que não é membro da Igreja Adventista, e talvez você foi impactado com esta verdade. Eu queria fazer um convite para você que não é membro desta igreja. O convite é para, enquanto você pode vir aqui à frente, enquanto você ouve essa música especial, se você quer dizer assim, eu quero ser fiel a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, eu não sei como ainda, mas eu quero ser fiel a Deus, eu quero seguir e fazer a vontade de Deus. Para você, eu queria que você se colocasse de pé enquanto você ouve essa música especial, e no final quero fazer uma oração especial por você. Vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandona
te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. E este é o momento de nos entregarmos. Tem algumas pessoas em pé, e eu queria que você que conhece essa pessoa que está de pé, se você conhece essa pessoa, eu queria que você ficasse do lado dela, junto dela. Vai até ela, fique ali do lado, que Jesus vai estar do seu lado. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Nenhum lugar é mais seguro do que ao lado de Jesus, ao lado do Cordeiro. Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar pra lugar, você e pra mim. onde calor e abrigo podes encontrar. Você vai encontrar segurança, e salvação. onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Não deixe pra depois. É hoje. Quando Jesus te chama e tu não vens, Pra onde vais? Pra onde vais? Então. Amém. Parabéns pela sua decisão. Para você que não é batizado, você que não é membro da igreja, você está do lado de alguém aí. E eu quero fazer uma oração especial por você. Porque eu sei que vai, como aconteceu comigo, uma luta especial dentro do nosso coração. Porque Deus nos revela a sua verdade e espera o nosso compromisso de fazer a vontade dEle. E eu sei que vai ser uma luta, um desafio para você. E eu queria fazer uma oração. Só que de repente o pastor tem pouca fé, a oração não vai chegar até você aí. Então vem aqui à frente juntamente com essa pessoa que está ao seu lado. Traga aqui essa pessoa. Podem ficar aqui à frente. Eu quero fazer uma oração. Fiquem aqui à frente. Bênção. Quero olhar nos olhos de vocês. Amado, Deus abençoe pela sua decisão, pela sua entrega. Aqui está o Gelson, certo? A Vera, cadê a Vera? A Vera está aqui também. O Benê, quem que é o Benê? Benê? Ah, está aqui o Benê. Estou conhecendo. O Michel, acho que é o Michel aqui. E o Amado. Está aqui, família especial. Que bênção, Deus seja louvado. Olhem aqui para mim. Eu sei que esta verdade é uma verdade desafiadora para nós, mas é a verdade da palavra de Deus, não é a minha verdade. Como eu disse, para mim ficaria até mais fácil se fosse outra verdade, mas o meu compromisso com a verdade da palavra de Deus. E a minha oração é que
essa verdade cale ao coração e que vocês digam assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a minha oração, sabe qual vai ser? Vê se vocês vão deixar eu orar. A minha oração é que logo, logo vocês também estejam no tanque batismal. Amém ou misericórdia? Posso orar por isso ou não? Ou vocês não confiam na minha oração? Posso orar? Esse é o desejo do nosso coração, porque a gente sabe, né, Solange, da alegria que é decidir ser fiel a Deus, mesmo em meio ao sacrifício, à renúncia, mas a alegria, mesmo de estar sofrendo, mas a alegria de estar fazendo a vontade de Deus. Lembra dos apóstolos na prisão e felizes, cantando, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Então não importa qual sacrifício precisa, qual renúncia precisa fazer, importa ser fiel a Deus. Tem mais alguém que quer reafirmar nesta noite: antes importa obedecer a Deus do que aos homens? Se você quer, se levante para nós fazermos essa oração especial. Oremos. Pai querido, obrigado por essa festa especial, pelo batismo. Nós agradecemos por essas decisões. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja. E de uma forma especial nós nos levantamos todos, porque nós queremos obedecer a Ti, ó Pai. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós escolhemos servir ao Cordeiro, não ao dragão. E nós queremos adorar a Ti, ó Pai. Então nos ajude a sermos fiéis à Tua lei, às Tuas ordenanças, e servirmos a Ti somente, ó Pai. E aqui estão algumas pessoas especiais que estão conhecendo a Tua verdade, estão reafirmando algumas verdades que já conheciam, e nós entregamos a vida deles em Tuas mãos. Eles decidiram também e querem entregar a vida e ser fiel a Ti em todos os aspectos. Eu não conheço a todos, talvez alguém aqui precisa ajustar alguma coisa, precisa ser mais fiel a Ti, a Tua lei. Então ajude a ter condições a cada um deles a serem fiéis a Ti, ó Pai. Então nos abençoe, derrama Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Reafirme para você que já é membro da igreja, reafirme para essa pessoa que está ao seu lado: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu estarei à porta cumprimentando a cada um de vocês, e amanhã estaremos juntos. Vamos falar sobre a igreja de Deus, o testemunho de Jesus, o espírito da profecia e também o juízo investigativo, numa noite só. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve
e em breve